51. Uma família de nome Grey-Still. De outubro a novembro de 1816. Campo Santa Maria Zobenigo, Veneza, 16 de outubro de 1816. Jonathan Strange a Sir Walter Poole. Deixamos a terra firme em Mestre. Havia 2 gôndolas. Miss Grey-Still e a tia iriam numa delas, o médico e eu em outra. Mas não sei se por causa de uma obscuridade no meu italiano quando expliquei aos gondolieri, ou se porque a distribuição das caixas e dos baús de Miss Grey-Still impusesse outra disposição, as coisas não saíram como planejado. A primeira gôndola se foi deslizando lagoa dentro, com todos os Grey-Still a bordo, enquanto eu fui deixado na margem. O Dr. Grey-Still se ergueu, esticando o pescoço, e se desculpou aos berros, como bom sujeito que é, antes de a irmã, que, acho, tem um pouco de medo de água, fazê-lo voltar a se sentar. Foi um incidente banal, contudo, de alguma forma enervou-me e nos momentos que se seguiram fui vítima dos mais mórbidos temores e lucubrações. Olhei para minha gôndola. Muito já se falou, sei, da aparência funérea dessas engenhocas, que são algo entre um esquife e um barco, mas fui tomado por uma ideia bastante diferente. Pensei que se pareciam em muito com as caixas mágicas pintadas de preto e com cortinas pretas da minha infância. Aquelas dentro das quais magos charlatões depositavam os lenços, as moedas e os medalhões das pessoas. Às vezes não se podia reaver os objetos pelo que o mago sempre se desculpava. Os espíritos mágicos, meu senhor, são criaturas muito doidivanas e irritantes, e todas as babás e auxiliares de cozinha que e todas as babás e auxiliares de cozinheira que conheci quando menino sempre tinham uma tia que conhecia uma mulher cujo filho do primo irmão fora posto dentro de uma dessas caixas e nunca mais tinha sido visto. Em pé no embarcadouro de Mestre, ocorreu-me a ideia horrível de que, ao chegarem a Veneza, os Grey-Still abririam a gôndola que deveria ter me transportado até lá e dentro dela nada encontrariam. Essa ideia apossou-se de mim com tal força que por alguns minutos não consegui pensar em outra coisa e lágrimas de verdade marejaram-me os olhos. O que creio mostra o quanto fiquei apreensivo. É bastante ridículo um homem começar a sentir medo de que está prestes a desaparecer. Anoitecia, as 2 gôndolas eram negras como a noite, muito melancólicas. Entretanto, o azul do céu era mais pálido e frio que se pode imaginar. Não ventava, ou quase não ventava, e o mar era somente o espelho do céu. Havia espaços incomensuráveis de luz fria e imóvel acima e abaixo de nós, mas a cidade em frente não recebia iluminação do céu ou da lagoa e aparentava ser um vasto conjunto de torres e pináculos de sombra, todos perfurados por pequenas luzes e assentados na água reluzente. Quando entramos em Veneza, a água se tornou abarrotada de resíduos e detritos, estilhas de madeira e palha, cascas de laranja e talos de repolho. Baixei o olhar e por um momento vi uma mão espectral. Só por um momento, mas de fato acreditei que havia uma mulher sob as águas sujas tentando voltar para a luz. Claro que era apenas uma luva branca, contudo, enquanto durou, o pavor foi bastante grande. Mas não se preocupe comigo, estou muito ocupado trabalhando no 2º volume de História e Prática, e, quando não trabalho, em geral, fico com os Grey-Still, que são exatamente o tipo de pessoas de quem o senhor gostaria, alegres, independentes e bem informadas. Confesso que fiquei um pouco impaciente por não saber até agora como foi recebido o primeiro volume. Estou razoavelmente seguro de que foi um triunfo. Sei que quando o leu, N caiu no chão num acesso de inveja, espumando pela boca. Mas não consigo deixar de desejar que alguém me escreva contando isso.
Campo Santa Maria Zobenigo, Veneza, 27 de outubro de 1816. Jonathan Strange a John Murray. 8 pessoas diferentes sobre o que Norrell fez. Eu poderia ficar furioso. Eu poderia querer esgotar minha pena de escrever a mim mesmo numa longa diatribe. Mas com que finalidade? Não aceito ser governado por mais tempo por esse homenzinho imprudente. Voltarei a Londres no início da primavera, como planejei, e faremos uma nova edição. Teremos advogados. Tenho amigos exatamente como ele tem os dele. Que ele diga no tribunal se ousar, porque acredita que os ingleses se tornaram crianças e não conhecem as coisas que nossos antepassados conheceram. E se ousar usar magia contra mim outra vez, teremos uma contra-magia, e então vamos ver quem é o maior mago desta era. E penso, Mr. Murray, que o melhor a fazer é imprimir um número de exemplares bem maior do que antes. Este foi um dos atos de magia mais célebres de Norrell e estou certo de que as pessoas gostarão de ver o livro que compeliu a realizá-lo. A propósito, quando imprimir a nova edição, teremos correções, alguns erros crassos. Os capítulos 6 e 42 são particularmente ruins. Sir Walter Poole a Jonathan Strange. Rua Harley, Londres, 1º de outubro de 1816. Um livreiro no adro da St. Paul, Titus Watkins, imprimiu um livro bastante tolo e o está vendendo como a história e prática da magia inglesa perdido de Strange. Lord Portishead diz que parte dele é copiado de Absalom. 129ª nota. E a outra parte é um disparate. Portishead gostaria de saber o que o senhor julgará mais ofensivo, a parte de Absalom ou o disparate. Como todo bom sujeito, Portishead contradiz essa intrusão aonde vai, mas um grande número de pessoas já o adquiriu e Watkins certamente fez dinheiro. Alegra-me que goste tanto de Miss Gracefield. Jonathan Strange a John Murray, Campo Santa Maria Zobenigo, Veneza, 16 de novembro de 1816. Caro Murray, ficará contente, creio, de saber que algum bem ao menos surgiu da destruição de história e prática da magia inglesa. Reparei minha rixa com Lord Byron. Sua senhoria nada sabe das grandes controvérsias que estão dividindo a magia inglesa e, francamente, pouco se importa. Mas tenho maior respeito por livros. Informou-me que está sempre em guarda, temendo que sua pena é excessivamente cautelosa. Mr. Murray, altere-lhe alguns dos poemas e tome algumas das palavras mais surpreendentes um pouco mais respeitáveis. Quando tomou conhecimento de que um livro inteiro deixou de existir por meio da magia do inimigo do autor, indignou-se de forma quase indescritível. Enviou-me uma longa carta aviltando Norrell com os termos mais fortes. Enviou-me uma longa carta aviltando Norrell com os termos mais fortes. De todas as cartas que recebi acerca desse triste acontecimento, essa é a minha predileta. Nenhum inglês vivo consegue rivalizar com sua senhoria no insulto. Ele chegou a Veneza na semana passada e se encontrou comigo no Florian. 130ª nota. Confesso que fiquei um tanto preocupado, receando que fizesse acompanhar daquela jovem insolente Mrs. Claremont, mas felizmente ela não apareceu. Ao que tudo indica, ele a dispensou tempos atrás. Nossa nova relação amistosa foi selada pela descoberta de que ambos gostamos de brilhar. Jogo quando reflito sobre magia e ele quando gesta seus poemas. A luz do sol era tão fria e clara como o som tirado por uma faca de um excelente copo para vinho. A luz do sol era tão fria e clara como o som tirado por uma faca de um excelente copo para vinho. Sob essa luz, as paredes da igreja Santa Maria Formosa eram brancas como conchas ou ossos e as sombras nas paredes do calçamento azuis como o mar. A porta da igreja se abriu e um pequeno grupo saiu para o campo. Essas damas e cavalheiros visitavam a cidade de Veneza e foram olhar o interior da igreja.
os altares e os objetos de interesse. Agora, que se achavam do lado de fora, mostravam-se falantes, preenchendo o silêncio do lugar batido pelas águas como com uma conversação alta e animada. Estavam satisfeitos em extremo com o campo de Santa Maria Formosa. Achavam as fachadas das casas assaz magníficas. Os maiores elogios mostravam-se insuficientes, mas a triste dilapidação exibida por prédios, pontes e pela igreja parecia encantá-los ainda mais. Eram ingleses, para quem o declínio de outras nações era a coisa mais natural do mundo. Pertenciam a uma raça abençoada com uma apreciação bastante sensível. Achavam as fachadas das casas assaz magníficas. Os maiores elogios mostravam-se insuficientes, mas a triste dilapidação exibida por prédios, pontes e pela igreja parecia encantá-los ainda mais. Eram ingleses, para quem o declínio de outras nações era a coisa mais natural do mundo. Pertenciam a uma raça abençoada com uma apreciação bastante sensível de seus próprios talentos e com uma opinião tão incerta dos de outras pessoas, que não se surpreenderam nem um pouco ao saber que os próprios venezianos desconheciam os méritos da cidade. Até os ingleses chegarem para lhes dizer como era encantadora uma dama, tendo encerrado seus arroubos, pôs-se a falar do tempo com outra dama. Sabe, é uma coisa estranhíssima, minha querida, mas quando estávamos na igreja, enquanto a senhorita e Mr. Strange admiravam os quadros, dei uma espiada pela porta e achei que estivesse chovendo, e fiquei com muito receio de que a senhorita se molhasse. Não, tia. Veja, as pedras estão totalmente secas, não há um pingo de chuva nelas. Bem, então, minha querida, espero que não esteja incomodada com este vento. Dói um pouquinho em volta das orelhas. Podemos pedir a Mr. Strange e ao papai que andem um pouco mais depressa, se não gostar disso. Obrigada, tia, mas estou perfeitamente bem. Gosto desta brisa, gosto do cheiro do mar, refrescam a cabeça, os sentidos, tudo. Mas talvez, tia, a senhora não goste. Ah, não, minha querida. Esse tipo de coisa nunca me incomoda. Sou bastante resistente, só me preocupo com a senhorita. Sei que sim, tia, disse a jovem dama. Ela talvez estivesse ciente de que a luz do sol e a brisa que destacavam Veneza de maneira tão especial, que lhe tornavam os canais azuis como nunca e os mármores tão misticamente brilhantes, atuassem sobremaneira ou quase sobre ela. Nada poderia chamar tão bem a atenção para a diafanidade da tez de Miss Greystill do que a rápida progressão da luz do sol e da sombra sobre ela. Nada poderia ser mais adequado a seu vestido de musselina branca do que a brisa que o esvoaçava. Ah, fez a tia. Agora o papai está mostrando algumas coisas novas para Mr. Strange. Flora, minha querida, não gostaria de ver? Já viu bastante. Vá a senhora, tia. Assim, a tia foi correndo para a outra extremidade do campo e Miss Greystill caminhou lentamente em direção à pequena ponte branca ao lado da igreja, ficando impacientemente à ponta do guarda-sol branco entre as pedras, fincando impacientemente a ponta do guarda-sol branco entre as pedras brancas do calçamento e murmurando consigo mesma. Já viu bastante. Ah, já vi mesmo bastante. A repetição dessa misteriosa exclamação não pareceu oferecer alívio à sua disposição de ânimo. Com efeito, serviu apenas para torná-la ainda mais triste e fazê-la suspirar com mais frequência. Está muito quieta hoje, disse Strange de súbito. Ela se sobressaltou. Não notara que ele se achava tão perto. Ah, estou? Não tinha me dado conta. A seguir voltou a atenção à paisagem e permaneceu em silêncio por alguns instantes. Strange se apoiou na ponte, cruzou os braços e fitou-a atentamente. Quieta, repetiu ele, e acho que um pouco triste. Por isso, sabe, devo conversar com a senhorita. Isso a fez sorrir a contragosto. Deve? Inquiriu ela. Mas o próprio ato de sorrir e dirigir-se a ele pareceu lhe causar sofrimento, de forma que ela suspirou e tornou a desviar o olhar. Sim, pois toda vez que eu estou triste, a senhorita conversa comigo acerca de coisas alegres e me cura o desânimo.
Por isso agora devo fazer o mesmo para com a senhorita. Amizade é isso. Receptividade e sinceridade, Mr. Strange. Creio que sejam esses os melhores fundamentos da amizade. Ah, pensa que sou reservado? Vejo por sua expressão que sim. Talvez esteja certa, mas eu... Quero dizer... Não. Creio que tem razão. Imagino que não seja uma profissão que incentive. Miss Greysteel o interrompeu. Não foi minha intenção lançar indiretas à sua profissão. De forma alguma. Todas as profissões têm diferentes tipos de descrição. Todas as profissões têm diferentes tipos de descrição. Creio que isso seja bastante compreensível. Então, não a compreendo. Não importa. É melhor nós juntarmos a titia e ao papai. Não, espere, Miss Greysteel. Assim não vai dar certo. Quem mais me colocará no caminho correto quando estiver indo pelo caminho errado, senão a senhorita? Diga-me, quem, a seu ver... Diga-me, quem, a seu ver, eu iludo? Miss Greysteel fez silêncio por um momento e depois, com certa relutância, disse: Talvez sua amiga ontem à noite? Minha amiga ontem à noite? O que quer dizer? Miss Greysteel abriu uma expressão triste. A moça da gôndola que estava ansiosa por falar com o senhor e que tanto temeu, por meia hora, que alguém mais o fizesse. Ah! Fez Strange, sorrindo e meneando a cabeça. Não, a senhorita concluiu mal. Ela não é minha amiga. É amiga de Lord Byron. Ah! Exclamou Miss Greysteel, corando um pouco. Ela parece ser uma jovem bastante perturbada. Ela não está muito satisfeita com o comportamento de sua senhoria, disse Strange, encolhendo os ombros. Quem está? Ela queria saber se eu poderia influenciá-lo e eu me dava o trabalho de convencê-la de que não existe nem jamais existiu, creio, magia o suficiente na Inglaterra capaz de fazer isso. O senhor está ofendido? Nem um pouco. Agora acredito que nos aproximamos do bom entendimento que a senhoria requer para uma amizade. Poderá dar-me um aperto de mão? Com uma maior boa vontade, disse ela. Flora? Flora, Mr. Strange? Chamou o Dr. Greysteel, caminhando a passos largos em direção a eles. O que é isto? Miss Greysteel sentiu-se um tanto confusa. Era-lhe de grande importância que a tia e o pai estivessem... Miss Greysteel sentiu-se um tanto confusa. Era-lhe de grande importância que a tia e o pai tivessem uma opinião favorável a respeito de Mr. Strange. Não queria que soubessem que ela mesma desconfiara de um mau procedimento dele. Fez de conta que não ouvira a pergunta do pai e começou a falar com grande entusiasmo de algumas pinturas no Scuola de Giorgio degli Schiavoni, que desejava muitíssimo ver. Fica bem, fica bem perto daqui. Poderíamos ir agora. Espero que venha conosco, disse para Strange. Strange lhe sorriu pesaroso. Preciso trabalhar. Em seu livro? Perguntou o Dr. Greysteel. Hoje não. Estou pesquisando uma magia que me traga um espírito mágico para ser meu assistente. Perdi a conta das vezes que tentei e de quantas maneiras, e nunca, evidentemente, com o menor sucesso. Mas essa é a dificuldade do mago moderno. Encantamentos que qualquer mago menor da Inglaterra tinha como certos no passado são hoje tão inacessíveis que perdemos a esperança de algum dia reavê-los. Martin Pale tinha 28 criados mágicos. Eu me consideraria afortunado se possuísse um. Seres mágicos? Seres mágicos? Exclamou tia Greysteel. De acordo com o que todos dizem, são criaturas travessas. Mr. Strange tem mesmo certeza de que deseja sobrecarregar-se com companhia tão impertinente? Minha querida tia, exclamou Miss Greysteel. Mr. Strange sabe o que faz? Mas tia Greysteel estava preocupada e, para ilustrar o que dizia, começou a contar de um rio que atravessava o vilarejo do condado de Derby, onde ela e o Dr. Greysteel cresceram. Muito tempo atrás fora encantado por seres mágicos e, como consequência, reduzira-se de uma majestosa torrente a um riacho tranquilo. E, embora isso tivesse ocorrido séculos e séculos atrás, os habitantes locais ainda se lembravam do fato e se sentiam contrariados. Ainda falavam das oficinas que poderiam ter criado e das indústrias que poderiam ter fundado, se o rio fosse bastante forte para fornecer energia. 131ª nota. Strange escutou cortesmente e, quando ela concluiu, disse:
Ah, sem dúvida, os seres mágicos são de natureza muito travessa e difíceis de controlar. Se eu obtivesse sucesso, por certo, eu teria de me preocupar com as companhias do meu ser mágico, ou dos meus seres mágicos. Lançou um olhar a Miss Greysteel. Entretanto, seu poder e conhecimento são tais que o mago não pode levianamente prescindir da ajuda deles, a menos que o mago seja Gilbert Norrell. Todo ser mágico que respire possui mais magia na cabeça, nas mãos e no coração do que poderia conter a mais notável biblioteca de livros de magia que já existiu. 132ª nota. É mesmo? Exclamou tia Greysteel. Bem, isso é extraordinário. O Dr. Greysteel e a tia Greysteel desejaram sucesso a Strange com sua magia e Miss Greysteel lembrou-o de que ele prometera ir com ela um dia desses, ver um pianoforte que souberam estava para alugar num antiquário que morava perto de Campo San Angelo. Depois os Greysteel prosseguiram para desfrutar os prazeres do resto do dia, enquanto Strange voltou para os aposentos que alugara perto de Santa Maria Zobenigo. A maioria dos cavalheiros ingleses que visitam a Itália nos dias de hoje escrevem poemas ou descrições da viagem, ou fazem esboços. Os italianos que desejam lhes alugar quartos são aconselhados a fornecer-lhes acomodações onde possam realizar tais atividades. O senhorio de Strange, por exemplo, reserva um pequeno cômodo escuro no alto da casa para uso do hóspede. Continha uma mesa antiga cujas 4 pernas eram grifos entalhados. Havia uma cadeira de capitão de barco, um armário de madeira pintado semelhante aos encontrados em igrejas e uma escultura de madeira de uns 80 centímetros sobre uma coluna. Ela representava um homem sorridente segurando um objeto redondo e vermelho na mão, que tanto poderia ser uma maçã, como uma romã, como uma bola vermelha. Difícil imaginar a origem desse cavalheiro. Era um tanto alegre demais para ser um santo de igreja, e não bastante cômico para ser um letreiro de uma cafeteria. Depois de verificar que o armário era úmido e mofado, desistiu de usá-lo e empilhou os livros e os papéis no chão, mas encontrou na escultura de madeira uma espécie de amigo e, enquanto trabalhava, volta e meia dirigia-lhe observações como qual é a sua opinião, Doncaster ou Belazes, o que sugere? E então, consegue vê-lo? Eu não. E uma vez, num tom de extrema irritação, ah, fique quieto, sim? 133ª nota. Pegou um papel no qual anotaram um encantamento, moveu os lábios como fazem os magos ao recitarem palavras mágicas. Quando terminou, olhou em volta no quarto, como se esperasse encontrar ali outra pessoa, mas quem quer que esperasse ver, não viu. Suspirou, amassou o encantamento, fazendo com ele uma bola, e o atirou contra a pequena escultura de madeira. A seguir, pegou outra folha de papel, fez algumas anotações, consultou um livro, resgatou do chão o primeiro papel, alisou, examinou-o por meia hora, puxando aqui e ali o cabelo o tempo inteiro. Amassou novamente e o jogou pela janela. Um sino começou a soar em algum lugar, um som triste e solitário que fazia quem o ouvisse pensar em lugares ermos, abandonados, céus escuros e vazio. Algumas dessas ideias devem ter ocorrido a Strange, pois ele se distraiu. Interrompeu seus afazeres e olhou pela janela, como se para se certificar de que Veneza não se transformara de súbito numa ruína deserta e silenciosa. Mas lá fora, a vista era da habitual azáfama e animação. A luz do sol brilhava na água azul, o campo estava apinhado de gente, damas venezianas que iam para Santa Maria Zobenigo, soldados austríacos passeando de braços dados e olhando para tudo, comerciantes que tentavam lhes vender coisas, rapazolas que brigavam e mendigavam, gatos cuidando de suas atividades secretas. Strange retomou o trabalho, tirou o paletó e enrolou a manga da camisa. Em seguida saiu do quarto e voltou com uma faca e uma bacia branca e pequena. Usou a faca para sangrar o braço, pôs a bacia em cima da mesa e olhou no fundo dela para ver se a quantidade bastava. Mas a perda de sangue deve ter produzido um efeito bem maior do que ele imaginava,
pois num instante de desfalecimento bateu contra a mesa e a bacia foi ao chão. Ele xingou em italiano, um bom idioma para xingamentos, e procurou em volta algo com que limpar o sangue. Por acaso, havia um pano branco enrolado em cima da mesa. Era um camisão de dormir que Arabella costurara nos primeiros anos do casamento, sem se dar conta disso. Por acaso, havia um pano branco enrolado em cima da mesa. Era um camisão de dormir que Arabella costurara nos primeiros anos do casamento. Sem se dar conta disso, Strange esticou a mão para pegá-lo. Estava quase por agarrá-lo, quando Stephen Black saiu das sombras e lhe estendeu um trapo. Stephen acompanhou a ação com uma leve semimesura, que é a segunda natureza de todo o criado experiente. Strange pegou o trapo e limpou o sangue, de modo um tanto ineficaz, sem se dar conta, porém, da presença de Stephen no quarto. Stephen recolheu o camisão de dormir, desfez as pregas, dobrou-o com cuidado e o pôs caprichosamente sobre um tamborete num canto. Strange se deixou cair na cadeira, bateu a parte ferida do braço na quina da mesa, xingou novamente e cobriu o rosto com as mãos. Mas o que ele está tentando fazer? Perguntou Stephen Black num tom baixo de voz. Está tentando me invocar, disse o cavalheiro de cabelos de algodão. Deseja fazer-me todo tipo de perguntas sobre magia, mas não é necessário sussurrar, meu caro Stephen. Ele não o vê nem o ouve. Esses magos ingleses são tão ridículos, fazem tudo por meios indiretos. Stephen, digo-lhe que observar este camarada tentar fazer magia é como observar um homem sentar-se para jantar com um paletó vestido ao contrário, uma venda nos olhos e um balde na cabeça. Quando o senhor me viu realizar truques tão absurdos assim, tirar meu próprio sangue ou rabiscar palavras no papel? Quando quero fazer algo, simplesmente falo com o arco, ou com as pedras, ou com a luz do sol, ou com o mar, ou com o que quer que seja, e educadamente lhes peço que me ajudem. E então, dado que minhas alianças com esses espíritos poderosos foram firmadas há milhares de anos, eles têm a maior satisfação em fazer o que quer que eu lhes peça. Eu entendo, disse Stephen. Mas apesar de todo o desconhecimento do mago, ainda assim ele obteve êxito, embora o senhor está aqui. Afinal, o senhor está aqui, não está? Sim, não nego, disse o cavalheiro com um tom irritado. Mas isso não diminui o fato de que a magia que é que me trouxe é inepta e canhestra. Ademais, em que o beneficia? Em nada. Decidi não me tornar visível para ele e ele não conhece contra a magia. Stephen, depressa, vire as páginas daquele livro. Não há brisa no quarto, e isso o deixará perplexo. Veja como ele olha espantado. Quase desconfia que estamos aqui, mas não pode nos ver. Está ficando muito nervoso. Dê-lhe um forte beliscão na nuca. Pensará que é um mosquito.